eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Oi, pessoal, tudo bem? Essa é mais uma entrevista para o canal Missões na Europa, um canal onde você pode conhecer mais sobre como está o cristianismo e o campo missionário nesse continente. Eu sou o Glauber Destro e eu sirvo na Europa desde 2010 em alguns países e toda semana eu costumo entrevistar alguém, algum novo missionário que alguns dos poucos missionários que a gente encontra na Europa, né? A Europa, como é um continente com menos missionários, menos pastores, menos evangélicos do mundo. E hoje eu vou conversar, então, com um missionário que está na França. O nome dele é Cleiton Carvalho. Cleiton Carvalho, que tem a sua esposa, Mariana, e tem um filho também. É isso mesmo, Cleiton? Oi, tudo bem? É isso aí, Glauber, tudo bem? Não posso estar com a Mariana hoje aqui, mas a gente vai conversar, vai ter esse papo aí, trazer as informações para o pessoal que está no Brasil e pelo mundo assistindo a esse canal, que tem abençoado muitos missionários que já estão no campo e aqueles que estão em fase de preparo também. Sou casado com Mariana já há 12 anos e temos João Pedro, nosso filho, que tem 9 anos. Somos naturais do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, mas estávamos há 6 anos no estado da Paraíba e agora estamos aqui na França. Amém. E, Cleiton, eu queria, antes de começar sabendo como é que é o ministério de vocês aí na França, eu queria saber como é que foi a trajetória para vocês antes de chegar aí na Europa. Quando que vocês viram de Deus esse chamado para ir para a Europa? E como foi todo esse processo com a igreja de vocês, com alguma agência missionária? Como é que é? Bom, é muito interessante essa pergunta, Gal, porque a gente, como eu falei, a gente estava há 6 anos no estado da Paraíba, em João Pessoa, e nossa igreja nos enviou, a Igreja Batista da Liberdade, em João Pessoa. Deus nos chamou para missões há muito tempo, mas aí é um testemunho para uma outra oportunidade a gente contar como é que tudo começou, né, a história do chamado. Mas quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, para missões, foi no ano de 2014, e aí aconteceu uma reviravolta na nossa vida, e nós achávamos, como talvez a maioria dos chamados no Brasil, que nós iríamos para a África, porque a gente no Brasil tem muito essa cultura de que missionário de verdade vai para a África, né? A gente associa muito no Brasil as necessidades, missões a necessidades sociais, essencialmente. O que a gente faz também, mas não é o principal, porque o principal é ganhar a vida, é a salvação das almas, e aí ricos e pobres têm a mesma necessidade, né? O inferno está lá esperando todos, mas o nosso Deus ele está pronto para salvar aqueles que assim o receberem e levar para o céu. Então, em 2015, Deus nos mostrou, através de sonhos, através de sinais e profecias, né? Aí o nosso chamado, a nossa experiência pessoal, que era para virmos para a França. Então, nós começamos a procurar, foi uma surpresa para a gente, França, como é que a gente vai para a França? Será que a França precisa de missionários? E aí começamos a pesquisar e encontramos um irmão que estava numa plantação de igreja em Paris, e ele então nos deu atenção, nos deu as informações sobre a França. Procuramos várias outras pessoas, foi muito difícil ter informação, mas com esse irmão, quando a gente encontrou, ele nos deu as informações necessárias. Mas a grande barreira para virmos como missionários para a França, a grande luta do processo foi a questão do visto. Porque você, para estar na Europa, como você sabe, a gente tem 3 meses, né, com a parceria entre o Brasil e França, a União Europeia, na verdade, nós podemos estar 3 meses como turistas e só. Então, nós tínhamos as opções do visto de trabalho, visto de estudante ou visto religioso. Mas o nosso perfil não estava se enquadrando nesses vistos. Porque, por exemplo, o visto religioso, para quem está nos assistindo, para vir para a França com visto religioso, onera muito. Então, hoje aqui, quando a gente está conversando, o euro estava batendo 4,29. Então, cada real que nos custa, cada euro a mais é complicado. Então, o visto religioso, ele onera bastante o custo de vida para vir para a Europa. E aí, se a gente não consegue visto religioso, a gente não consegue fazer uma parceria com igrejas francesas.
Se a gente vai para o visto de estudante, era uma opção, porém a gente ficaria muito preso em relação aos estudos e não conseguiríamos fazer a obra como o Senhor colocou no nosso coração. Visto de trabalho é muito difícil, porque para a França, quando você quer um visto de trabalho, você tem que o empregador francês ele tem que justificar que não existe uma pessoa dentro da União Europeia interessada ou habilitada para preencher aquela vaga e por isso ele contrata você. Então, assim, desde 2015 a gente começou a procurar as oportunidades para vir para a França. Acho que a grande luta era essa. E é uma coisa que demora muito. E aí, em 2017, no começo de 2017, quando a gente já estava definido, não, esse ano a gente vai realmente para a França, e aí conhecemos um outro pastor, um amigo, então ele também nos ajudou muito para esse processo, né, com esse processo. Mas no começo de 2017 a gente conheceu o Wellington, que fez aqui uma entrevista com você falando sobre a França, e o Wellington estava vindo para a Jocum, França, né, para uma das bases da Jocum, e ele nos falou da Jocum. Então, a Jocum, ela nos abriu as portas para a gente entrar na França. Resumidamente, foi esse o nosso processo. Então, com uma agência missionária, que é a Jocum, a gente conseguiu a questão do visto. E que tipo de visto, né? De repente, quem está nos assistindo vai perguntar, mas que tipo de visto você conseguiu? E aí, o tipo de visto, ele varia muito de acordo com o consulado. Dizendo assim, num bom português, vai muito da pessoa lá na hora que dá o visto. Então, eu tenho aqui 3 amigos que a gente está brasileiros em bases da Jocum, que cada um de nós tem vistos diferentes. Então, assim, a gente veio para fazer a mesma coisa, mas um tirou o visto no Rio de Janeiro, outro em São Paulo, outro... Eu tirei em Brasília, como eu estava no Nordeste, tive que ir a Brasília, e cada um tirou um visto diferente. Então, assim, o processo burocrático é muito complicado para vir para a França. Mas, no final das contas, foi simples, né? A gente acredita que, como parte desse processo, foi a preparação do Senhor no nosso coração, foi, como você perguntou também, completando a resposta, foi um tempo onde nós nos preparamos melhor, onde nós nos preparamos as igrejas para nos dar um suporte, as igrejas brasileiras, para entender o que é fazer missões na Europa, para entender o que é o continente, a necessidade, né? Porque é a realidade que a gente ouviu de muita gente, que, missionário na França, até eu quero ser, na França é fácil. Mas foi o tempo que o Senhor preparou para a gente. Eu estudei na Missão Juvep. Ela tem a sede em João Pessoa e ela é especializada no sertão nordestino. E alcançar os povos minoritários, né, os povos não alcançados, como os quilombolas e os povoados do sertão, onde não há igreja, mas também tem algumas estratégias para o exterior. Então, a gente fez esses estudos lá, onde a gente estudou missiologia. E dentro da missiologia, a gente estudou antropologia cultural, contextualização da mensagem missionária, e por aí vai. Isso, então, nos deu muita solidificação, mais aprofundamento no conhecimento bíblico, né? Que é fundamental para o missionário. E como o diretor lá da Missão Juvep, ele sempre diz, a gente tem que ser, como missionário que você vai para o campo, você tem que ser um especialista em Bíblia, e a gente aprendeu a isso. Ele costuma dizer que se você vai fazer uma cirurgia de coração, você vai procurar um cirurgião que conheça sobre aquilo. É a mesma coisa que se você vai ouvir alguém que vai pregar o evangelho, que seja alguém que conheça profundamente a palavra de Deus. E a gente procurou se especializar. Então, todo o processo, e quem está nos assistindo, acredito que tem esse interesse de saber o que eu devo fazer, né, para me preparar para ir para o continente europeu, como é que é o processo. Isso faz parte. Esses aprendizados que a gente vai ganhando com o tempo. Houve informação de um missionário que está no campo, isso é muito importante. Ouvir as pessoas que estão no campo, e cada um tem uma visão, cada um tem... É como os 4 evangelhos. A gente lê Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles nos dá um enfoque diferente, às vezes sobre o mesmo assunto. E a mesma coisa para a gente em relação ao campo missionário. O Wellington falou aqui muito da França, e talvez agora eu esteja falando aqui de outros aspectos
que vai complementar a ideia da cabeça daqueles que estão vendo. Acho que eu respondi aí, falei bastante, mas vamos lá. Não, tá ótimo. Legal. Então, eu vejo aí que são uns 3 pontos importantes nessa questão da trajetória, desde quando a gente tem um chamado até chegar no campo missionário aí na Europa especificamente. Na questão da burocracia, que tem muita burocracia, né, de visto, qual tipo de visto, se é estudante, se é de trabalho, religioso, e então essa questão burocrática que é complicada, né, leva um tempo. Tem a questão de informar a igreja, conscientizar a igreja e procurar sustento, claro, faz parte dessa segundo ponto que eu estou falando aqui também. E um terceiro ponto é da gente da gente estudar a Bíblia, conhecer, se capacitar, né? Então são esses 3 pontos aí, a burocracia em si, né? Informar, mais contato com a sua igreja local e com outras igrejas, se possível, e também com conhecer mais o campo missionário, antropologia, contextualização, as questões mais que todo missionário precisa saber, né? Eu ouvi de um missionário que está na Itália, por exemplo, ontem, ele conversou comigo, ele falou, olha, Glauber, eu vejo que não é necessário, não pode ter apenas coração para fazer a obra, precisa ter a capacitação. Muita gente tem o desejo, eu vou fazer a missão, quero fazer missões, mas falta a capacitação. E ele dá a ilustração como se fosse que as duas coisas são como as duas asas de um avião, que não pode ter só uma asa, precisa das duas, precisa ter do coração, da vontade, do desejo, do chamado, mas também da capacitação. Então, a questão de se preparar teologicamente, missiologicamente, aí, também é muito importante, né, Cleiton? É verdade, Glauber, são essas duas coisas, a capacitação e o coração. E são realmente as duas coisas, porque se você... infelizmente, a gente tem relatos de muita gente muito bem preparada que abandona o campo, porque o aspecto emocional é muito forte, a pressão emocional é muito forte. A opressão espiritual e a pressão emocional, psicológica no campo é muito forte. Do outro lado, o preparo. Então tem gente que tem preparo teológico, mas não consegue se adaptar mais e o coração fica para trás. E tem, do outro lado, o aspecto que você falou, muita gente que tem um coração, mas não tem o preparo teológico. Agora, uma coisa muito interessante é que algumas pessoas no Brasil pensavam assim, mas para você ser um missionário na Europa, você tem que saber teologia, e aí algumas teorias que você tem que saber. E a gente vê que, na realidade, na Europa, isso é importante sim. Porém, existe... O mais importante realmente é você estar preparado espiritualmente também. Porque você chega tentando apresentar, não funciona. Até um questionamento que a gente viu comentando lá no grupo é que às vezes as pessoas pensam que vão fazer na Europa como elas fazem no Brasil. E aí não funciona. Aí é importante o conhecimento teológico, sim, mas o conhecimento de campo. Então, vamos lá, recapitulando o que você falou. A burocracia, e para isso a gente precisa contar com os missionários que estão no campo, contar com a gente. Quem está no Brasil quer vir para a Europa precisa realmente fazer contato com a gente, porque a gente passou pelo caminho, então a gente pode ajudar e mostrar como chegar. O outro aspecto que você falou, o preparo, tem que ter preparo. Aí que eu estava falando, essa questão da antropologia, eu tenho estudado muito os livros do Ronaldo Lidório, que é uma referência de missões para a gente, nós que somos brasileiros. A Mariana, minha esposa, fez um curso com ele, e estou lendo um livro, ficou na outra sala aqui onde eu ia fazer essa gravação com você, acabou ficando lá, mas é um livro dele chamado Cultura e Comunicação. Comunicação e Cultura. É um dos últimos livros dele, que é excelente para você entender como é que o povo do país que você vai, o povo pensa. E aí, trocando em miúdos, um exemplo mais simples seria o livro O Fator Melquisedeque. Não sei se você conhece, que é o do Don Richardson,
que ele fala exatamente disso. Então, isso aí para quem quer ser missionário, quem quer quem quer ser missionário transcultural, é uma leitura imprescindível, né? Você precisa ler o Fator Melquisedeque, precisa fazer alguns estudos aí, porque isso vai te dar uma base para você chegar no campo e entender que as pessoas são diferentes das pessoas do seu país. Isso aí é fundamental. Então, isso faz parte do preparo teológico, preparo missiológico. Saber que no outro país as pessoas pensam diferente e você vai ter que entender como elas pensam para poder apresentar o evangelho. Dentro disso ainda, Glauber, o Hazel, você deve ter lido bastante sobre ele. Hazel Grace fala muito de missões. Não sei se você conhece, mas ele fala que quando a gente vai para um outro país, quando a gente vai para uma outra cultura, a gente precisa apresentar o evangelho de maneira teologicamente fiel, mas culturalmente inteligente. Então, isso é um grande desafio. Teologicamente fiel, ou seja, a gente não pode diluir o evangelho, tentar mudar o evangelho para apresentar para outro país, mas precisamos apresentar de maneira culturalmente inteligente. Amém. E eu gostaria então de saber mais de você, com a tua família, né? A questão da adaptação. Como é que foi esse período de transição, de adaptação de vocês, saindo do Brasil, indo aí para a França? Porque acho que tem muita gente que tá para ir para servir na França, no caso, e gostaria de saber mais, né? Sobre quais seriam essas transições, os problemas e tudo mais, possíveis problemas e questões aí. Bom, para isso, para adaptação, foi justamente o caso que a gente escolheu estar numa base missionária. Porque a gente está no meio de pessoas que conhecem o país, conhecem a legislação do país e que falam muito bem o idioma. Então, mesmo que você estude o idioma no Brasil, você vai ter na prática aqui que a coisa acontece. Então, isso nos ajudou muito na adaptação, questões legais. Então, por exemplo, tem pessoas como nós que têm filhos, nós temos um filho, como eu falei no começo, então a gente tem a questão de escola. O ano letivo na Europa, ele começa em setembro, no Brasil começa em fevereiro, então você já tem uma diferença, é um detalhe que pode contar muito para a vida da criança. E aí, como é que você faz matrícula na escola? Como é que você se registra nos órgãos? Como são as questões de saúde? Tudo isso, alguém que já está no campo pode nos ajudar. Para a gente, foi aqui o pessoal da Jocum que nos ajudaram muito com isso. Então, esse processo, estando na base missionária, estando com alguém que está no campo e que esteja disposto a ajudar, para a gente foi muito, muito bom. A língua, a gente falando aqui, né, as pessoas têm também mais paciência para nos ajudar, tiveram mais paciência, e hoje a gente, como eu antes falei em off, né, na outra conversa, hoje eu prego já em francês. A gente está no primeiro ano na França, ainda não completamos um ano, mas eu já prego em francês, a gente faz evangelismo em francês. Então, para adaptação, é bom você ter alguém no campo, você tá junto com alguém que já está no campo há mais tempo que você. E importante também, no caso de uma base missionária, a gente está com pessoas também que são de outros países, então que enfrentaram a mesma dificuldade, né? Então é também interessante. Não estamos só com franceses, estamos com pessoas de outros países que estão na França há mais tempo que a gente. Isso aí nos facilita. Amém, legal. Então eu vejo aí que uns pontos importantes aí para ajudar a gente na adaptação seria ter contatos com os missionários, ou não necessariamente missionários, mas pessoas na região no qual onde você vai, para aos poucos, antes de chegar no país, você já ir perguntando como é que é para a matrícula para os meus filhos aí, quando que começa, a questão de saúde. Então, pouco aos poucos, você vai pensando em certas questões da vida, do dia a dia, e aí perguntando para essas pessoas, né? Bom não ter só uma pessoa, mas um grupo de pessoas, porque se perguntar 1000 perguntas para um missionário, por exemplo, ele vai achar, puxa, já é muita pergunta, né? Então é bom achar um grupo de pessoas, né? E um outro ponto aí, desculpa, um outro ponto interessante que você falou, então, seria a questão da língua, que na adaptação a língua é muito importante nesse período. Quanto mais a gente aprender antes, acredito que é melhor,
mas a gente só vai aprender mesmo quando chegar lá no campo, né? Mas quando chegar, é muito bom, como você disse, se envolver com gente que fala a língua nativa, né? Principalmente quem fala a língua nativa, não os estrangeiros que falam a língua, mas preferencialmente os de língua nativa mesmo, o francês, no caso, né? Isso ajuda muito. No meu caso, na Itália, foi assim que eu aprendi, convivendo com jovens da igreja, né? Saindo bastante com eles, que eu fui aprendendo italiano. E junto com isso, eu estava indo sempre na escola de italiano também, né? Então, foi mais rápido. Assim como você também, né? Você aprendeu bem rápido o francês, né? A gente aprende bem rápido e é importante realmente você mergulhar na língua, né? Infelizmente tem gente, a gente às vezes encontra alguém e fala assim, tem um brasileiro e tal. E aí tem gente que está 10, 15 anos no país e não fala, porque procurou ficar perto de outros brasileiros e aí não consegue desenvolver. Então isso não é ideal. O ideal é você realmente mergulhar na língua e falar. E assim, a gente que é brasileiro, carioca, ainda sou carioca, a gente conversa o tempo todo, puxa assunto, e mesmo para a gente evangelizar, mesmo para a gente, quando eu estou pregando, uma oportunidade para quebrar um gelo é justamente, às vezes, a língua, porque às vezes a gente está falando e o pensamento ainda está em português e a gente quer falar uma coisa, mas falta ali um vocabulário ainda, né? Então, a gente interage com as pessoas, mesmo quando você está pregando, eu procuro interagir com as pessoas e as pessoas gostam disso. Porque uma coisa que é interessante, que eu notei, Glauber, é que as pessoas, os franceses, no caso, eles ficam felizes de ver que você está se esforçando para falar na língua deles. Né? Mesmo que falte ainda alguma coisa de vocabulário, mas isso aí quebra o gelo, né, do coração das pessoas. Poxa, ele veio do Brasil e ele está se esforçando para falar alguma coisa na minha língua. Então eu vou escutá-lo porque ele está se esforçando. E aí é uma oportunidade da gente pregar o evangelho. Mas é bom estudar. E uma outra coisa boa dos estudos, como você falou que você frequentava as classes de italiano, aqui a gente também frequenta. Agora eu estou sem frequentar já faz algumas semanas por conta a gente fez algumas viagens, né, pela França, mas é uma oportunidade também para relacionamentos. Então, por exemplo, a gente começou um curso aqui de francês na cidade que a gente está, onde existem muitas pessoas que vêm do norte da África, que a França tem muita gente do norte da África, e lá a gente tem contato com pessoas, com muçulmanos, com mulheres muçulmanas, que a gente não teria oportunidade de conversar fora, né? Porque o contato com mulheres muçulmanas é muito difícil, principalmente, e um homem conversar com mulher. Mas dentro da sala de aula, a gente tem a possibilidade de interagir, não só com franceses, no caso dos professores e o pessoal do administrativo, mas também com outros estrangeiros. E tudo é oportunidade para a gente evangelizar. Então, se a gente tem um foco, se você vem com foco, em tudo o Senhor te dá a oportunidade, você consegue enxergar e as coisas vão caminhando positivamente. Amém. Olha, então, passando aí para o próximo, eu gostaria de fazer uma outra pergunta aí, mas especificamente, então, a região. Onde é que você está? Que cidade você está? E me fala um pouco aí da realidade do cristianismo nessa cidade, nessa região, a província, não sei, a região onde você está presente e conhece mais, tá? Enquanto você está falando, eu tenho aqui, eu vou entrar aqui no Google Maps e vou mostrar aqui a região. Então, se você quiser, você pode me direcionar que eu vou estar girando aqui nessa região aqui onde você tá bom? Ok, vamos lá. A gente está na cidade de São Paul-Trois-Châteaux. É uma pequena cidade dentro da Drôme, mas que a gente considera Provença. A gente está a 7 quilômetros, isso aí. A gente está aqui a 7 quilômetros exatamente da Provença, mas onde é considerada ainda a Provença francesa. Então, você vê aí que a gente está, de maneira geral, entre Marseille e Lyon. São as duas segundas maiores cidades da França, né? Depois de Paris, são as duas maiores cidades da França. Bom, toda essa região... Você vê o meu mouse aí andando? Não, né? Não. Glauber? Só o meu, só. Tá. Então, tanto essa região toda que a gente... Isso, aí ficou legal, ó.
Então você vê, as cidades mais conhecidas aqui são essa onde está posicionado o seu mouse, que é Avignon, e lá em cima, ao norte, Montélimar. Avignon, você pode posicionar aí um pouquinho assim. Aí, Avignon, passou. Aqui nós, isso. Avignon, e lá em cima, Montélimar. São as maiores cidades perto. Mas, de uma maneira geral, para quem ainda não está na Europa e conhecer, a gente está entre Lyon e Marseille. Bom, essa região é uma região onde é uma região marcada pela história da Reforma Protestante. Nessa região, um pouco a leste, um pouco a oeste também, aconteceram muitas revoltas, muitas mortes contra os missionários huguenotes, que, por conta da perseguição ao protestantismo, por conta da contra-reforma, se esconderam muito nessa região. Então, é uma região marcada por morte, por sangue, por muita traição, e é uma região que vive assim, uma frustração muito grande contra a religião. O continente europeu e a França, particularmente, né, de não querer religião e das pessoas acharem que vivem um pós-cristianismo, vivem após a era cristã, o que não é verdade, né? O nosso Jesus Cristo está vivo, ressuscitou, está vivo, mas as pessoas têm a mentalidade que vivem na era pós-cristã e são traumatizadas historicamente pelas brigas religiosas, pelas lutas religiosas que aconteceram aqui. Então, essa região, é interessante a gente saber que existem essas coisas naturais que implicam na realidade espiritual da religião. Os franceses, eles são muito presos à história do país. Então, quando a gente estuda desde a Revolução Francesa, do século XVIII, que depois veio a encadear na questão dos valores de liberdade, igualdade, fraternidade. Por que eu estou falando isso? Talvez quem esteja nos assistindo, mas, poxa, por que está falando isso tudo? Porque o francês ele é muito culto e muito preso à cultura e muito preso à sua história. A gente, no Brasil, a história passou, a gente está nem aí, né? A gente costuma dizer no Brasil, infelizmente, daqui a pouco tem Copa do Mundo, todo mundo esqueceu o que aconteceu na política e tudo é festa. Os franceses não, os franceses são muito presos à história. Então, desde o século XVIII, a Revolução Francesa, os valores de liberdade, isso é muito forte na mente dos franceses. Então, nessa região, onde aconteceram também batalhas religiosas, vamos dizer assim, as pessoas são avessas ao Evangelho. Então, entrando na prática, o que isso quer dizer na prática? Quando a gente fala que é protestante, as pessoas já, opa, não tem problema, se você quiser falar comigo, vamos falar de qualquer coisa, menos de religião. Então, é uma barreira muito grande. A gente foi fazer, para as pessoas que estão nos assistindo terem noção, a gente faz evangelismo na rua. A gente foi parado pela polícia já 2 vezes na rua, por estar tocando instrumento, por estar louvando, entregando Bíblias. Fizemos já distribuição de Bíblia, né? Tem gente no Brasil que nos questiona, mas não entrega a Bíblia, não entrega... Então, a cultura é muito fechada a essas coisas. E aí a região ela é avessa. Eles tiram, em algumas décadas, na década de 90 e no começo dos anos 2000, algumas igrejas evangélicas na região, algumas igrejas protestantes, mas que tiveram problemas também de missionários estrangeiros que vieram e tentaram implantar sua cultura, a cultura do seu país, a cultura da sua igreja local na região aqui, na França. E aí não foi para frente. E aí se acaba tendo divisões dentro da igreja e a coisa não vai para frente. Tiveram também, às vezes, líderes franceses, mas que submergiram dentro da cultura, vamos dizer assim. Isso é uma coisa que a gente tem confrontado os líderes franceses aqui, que às vezes é como se você estivesse diluindo o evangelho para apresentar para as pessoas. Entende? Não, mas a cultura é fechada, então a gente não vai falar de pecado, a gente não vai falar disso, não vai falar daquilo. E aí acaba também que as pessoas acabam vivendo, porque o francês, na sua natureza, ele já é assim, não, eu não quero que ninguém me mande, né? Rei, aqui a gente corta a cabeça. Eles fazem alusão à história
né, da França. Então, líder, a gente não quer líder. E aí acaba tendo esse medo dos líderes de falar a verdade. E aí acaba que o evangelho não cresce. Então, resumindo, a região não tem igrejas representativas daqui ao torno de nós. A cidade que eu estou, ela tem uma igreja protestante que tem... A gente visitou essa igreja recentemente, não tem pastor, né? Uma igreja dirigida somente pelos anciãos, e um dos anciãos nos disse que são 26 membros da igreja. Então, para quem está no Brasil, 26 membros, hoje a gente tem as células, os grupos, pequenos grupos e tal, é o número desses aí, né? E aqui é uma igreja de uma cidade, né? Então, a realidade é essa. A gente tem ainda alguns católicos na região, mas também que não são praticantes. Então, essa é a realidade espiritual. E outra coisa, Glauber, não sei se você tem já outra pergunta, a gente pode continuar? Bom, seria sobre a região em si? Eu gostaria de sobre o país, mais a questão do país todo, né? Antes aí de deixar você continuar, eu gostaria de falar sobre o país, né? Pode ir lá, pergunta. Depois a gente fala. Eu só gostaria eu tenho algumas estatísticas que são recentes sobre como estão as religiões na França. Uma estatística que saiu, francesa, que saiu em 2016, mas não é recente, claro, mas uma das últimas que saíram sobre esse assunto, né? Sim. E mostra que o cristianismo está em 50%, o que antes era quase todo o país, agora está cada vez mais diminuindo exponencialmente. Então, todo o cristianismo, catolicismo, protestantes, está em 50%, e os de não religião, sem religião, são 40%, cerca de 40%. E isso está aumentando cada vez mais, o que vai muito a ver com o que você está falando agora, né, Cleiton? Sobre a questão desse pós-cristão, dos jovens que têm esse pensamento, não, protestante não, cristianismo não, são contra a igreja, contra o Vaticano, contra o Papa, contra Deus, não acreditam mais em Deus. Então essa é a mentalidade da maioria dos jovens, infelizmente, na França, na Europa e principalmente na França, né? E em terceiro vem o islamismo, né? Que vem aumentando cada vez mais, que tem aí uns 6%. Isso aí. Eu vou começar falando sobre a questão que você falou dos jovens. E isso é impressionante, porque a gente onde a gente está, a gente fala por que a gente está aqui, o que a gente veio fazer. Então, quando a gente fala de Jesus para os jovens não creio. E aí a gente pergunta, mas por que você não crê, né? A gente conversando. E as pessoas realmente, como a carta aos Romanos, ela nos diz, eles não creem porque eles não ouviram. Como crerão naquele de quem nada ouviram? E é impressionante que os jovens não creem porque não conhecem a história de Jesus. E mais impressionante ainda, eu acho que depois você pode mostrar mais, a gente pode entrar especificamente nesse assunto, são as crianças que não conhecem Jesus. Eu fui fazer um trabalho numa escola e a gente foi, não sei se você tem fotos aí que você possa mostrar sobre isso depois, Glauber. A gente foi fazer um trabalho na escola, a gente conseguiu uma porta, aí voltando àquela questão de saber, no país que você está, tem estratégias específicas para você falar. A gente foi a uma escola falar na classe de geografia, a gente conseguiu essa oportunidade para a gente falar do Brasil. E a escola ficou contente porque brasileiro falando do Brasil. Então, o brasileiro tem essa facilidade, tem essa porta aberta já, porque a gente não sofre muito preconceito, né? Pelo menos aqui onde a gente está, onde a gente chega e fala que é brasileiro, todo mundo, Brasil, e cita algumas coisas do país, né? E aí a gente conseguiu falar na classe de geografia, apresentar o Brasil, e lá a gente falou de Jesus. A nossa condição era essa, olha, mas a gente quer falar porque que a gente está aqui, a gente é missionário, e conseguimos. Foi a graça de Deus. Para quem está no Brasil nos entender, na França isso é proselitismo religioso, ou seja, é crime. A gente não pode falar numa escola
porque a laicidade aqui é levada a sério. O Brasil é um país laico, mas a gente fala, né? A gente fala como que é. Na França, realmente isso é restrito. Então a gente falou, e eu fiquei chocado, porque tinha uma professora que ela era cristã, então lá a gente aproveitou, eu e minha esposa, a gente aproveitou e falamos de Jesus para as crianças de 12 anos, na faixa de 11, 12 anos de idade. E fizemos um apelo, nós falamos do pecado, falamos de salvação e fizemos um apelo numa classe, e uma menina, lá alguns assim conheciam, tal, mas uma menina, ela foi taxativa, falando, eu não creio em Deus, Deus não existe. Uma menininha, então isso a gente ficou extremamente chocado, né? Que é a questão da TI. A gente não vê isso no Brasil. Aqui é muito forte isso. E outro problema, os pais cristãos, muitos, não ensinam aos seus filhos o caminho, não ensinam a palavra de Deus, porque eles mentalizaram que cada um também tem o seu direito de escolher a sua religião. Sim, cada um tem seu direito, mas a palavra nos ensina que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Mas aqui entrou essa mentira do inferno, vamos dizer assim, na cabeça dos cristãos mesmo, que eles não têm que ensinar os seus filhos, que eles têm que deixar os filhos decidirem por eles mesmos. Então, para quem está fora da França, é importante entender que a mentalidade é completamente diferente. E não é hoje. Então é uma coisa que veio construída já há muito tempo. E quando a gente fala de antropologia e contextualização e de campo missionário, é muito difícil você mudar uma mentalidade. Falando de mentalidade, biblicamente, você vai ver o povo de Israel, que endureceu o coração enquanto estava no deserto, e Deus precisou deixar passar aquela geração toda para que pudesse dar para a geração vindoura. Então é muito difícil. Os jovens não creem, as crianças não creem, porque já carregam essas coisas dos antepassados, mas é importante, é encorajador para o missionário que quer vir para a Europa isso. Eles não creem porque eles não ouviram. Porque a palavra de Deus é poderosa. Quando nós proclamamos a mensagem da cruz, quem convence o homem é o Espírito Santo. Então, se nós falarmos, a palavra do Senhor ela não voltará vazia. É isso que nós temos, é isso que nos encoraja, né, a sobreviver no campo e avançar e ganhar almas para Jesus. Amém, é verdade. E eu li essa semana uma estatística, não me lembro onde, que dizia que 80% dos franceses nunca leram a Bíblia, ou não têm uma Bíblia. Então, a necessidade de conhecer o Evangelho, de receber uma Bíblia, é muito importante. A maioria dos franceses, então, realmente não tem conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Isso na França, né? Eu vi essa estatística, li sobre essa estatística. Mas, no meu caso, que é principalmente na Itália, eu já evangelizei na praça grupos de vários jovens, tinham vários jovens, e falei sobre o plano do Evangelho, de que Deus é santo, que o homem, nós somos pecadores, e sem usar a palavra Jesus. Eu estava só contando sobre a importância de termos a relação com Deus e tal. E quando eu cheguei para falar, e necessitamos então de um mediador, precisamos de alguém santo, né, para que seja um mediador para nós termos relação com Deus. Quem é essa pessoa? Ninguém soube responder. Ninguém conhecia a história do Evangelho. Eu fiquei assim, gente, é Jesus Cristo, falava italiano, né? Jesus Cristo, ou seja, para nós brasileiros é óbvio, quase todos os brasileiros sabem que é Jesus Cristo, o mediador para a gente chegar até o céu, para a gente ter relação com Deus, mas o jovem europeu, principalmente, não tem esse conhecimento, essa informação. Então, isso aí, a partir disso eu gostaria de entrar mais nesse assunto contigo, que é falar sobre a igreja protestante, a importância da igreja evangélica aí na França, aí na Europa, né? Eu tenho uma porcentagem aqui de que em 2012 era 2%, apenas 2% de evangélicos, e em 2017 fizeram no passado uma nova pesquisa na França que diz que aumentou para 3,1%. Então, nós não sabemos como é que foi feita tudo mais, e sabemos que está aí todos os protestantes incluídos juntos. Então,
conclusão, de 2 a 3% ou menos que isso são os evangélicos sérios, protestantes sérios que existem aí, né? Ainda mais porque nessa porcentagem tem muito evangélicos liberais, igrejas liberais, né? E então é muita pouca igreja, muita pouca missão, evangelização acontecendo pela Europa, pela França, no caso, e isso dificulta ainda mais para os jovens, para as crianças aí que estão nascendo, conhecerem o evangelho, né? É verdade. Em relação às estatísticas, varia muito. Em 2017, eu tenho a revista da Associação Presbiteriana de Missões Transculturais. Eles fizeram uma longa pesquisa aqui, junto com associações francesas, e a estatística que eu tenho de 2017, estatística é sempre assim, né? Varia um pouco, mas eles fizeram essa pesquisa em 2017 também, Glauber, e lá está dizendo que, na verdade, são 0,7% de evangélicos. Então, olha aí, muito pouco realmente, muito pouca gente, né? E você tem, em missões a gente estuda que se o país ele tem menos de 2% de evangélicos, ele é considerado um país não alcançado. Então, parece estranho, né? A França é um país não alcançado pelo evangélico. Então, isso aí, quando a gente fala que vem para a França e as pessoas acham que vem para a Europa, né, em geral, porque é uma realidade europeia, a gente vai para a Europa, vai fazer turismo, vai fazer passeio, mas a verdade é que é um continente. A França é um país não alcançado pelo evangelho. Jovens, como você falou, isso tudo é muito difícil. Então, respondendo a outra parte da pergunta, é importante a presença da igreja protestante. E aí eu entro também no outro aspecto que eu iria falar anteriormente, que é o protestantismo, que eu sei que tem muitos colegas missionários que trabalham em parceria até com alguns católicos, mas na minha concepção, eu vejo uma realidade espiritual muito forte aqui que a região carrega, que as pessoas elas tenham... Por exemplo, vou te falar, numa outra escola, isso a gente não estava falando em classe, a gente no recreio, né? Não me lembro a palavra em francês, na hora da dispersão ali dos alunos, a gente fazendo abordagem 1 a 1 e conversando com jovens para falar sobre o cristianismo, para falar sobre Jesus. E aí, o que você sabe sobre o cristianismo? Eu sei o que a gente estudou aqui, aquele lance das cruzadas. Então, eles aprendem na escola que o cristianismo foram as cruzadas. Ou seja, que em nome de Deus, em nome da fé, pessoas mataram outras pessoas, e isso é o que eles têm. Então, essa é a visão da igreja que eles têm, a visão da igreja romana, né? O que a igreja romana historicamente fez, tanto aqui no continente quanto na África, que a gente tem muita gente aqui de origem africana, né? Argelinos e marroquinos principalmente. Aqui no sul da França a gente tem isso. Então, é importante a gente separar isso, na minha concepção. E a igreja protestante, a igreja evangélica, ela vem trazendo a mensagem de Jesus, ela vem trazendo a mensagem de salvação, ela vem trazendo a mensagem de amor. E mostrar que a gente não faz parte disso. Por quê? Eles escutam muitos, além de serem muçulmanos, os que não são muçulmanos, escutam também os muçulmanos falarem. E o que os muçulmanos usam muito é isso. Não, o cristianismo acabou com o nosso país lá, acabou com as nossas origens, e tal, e tal. Então é importante a gente falar de fato o que Jesus fez nas nossas vidas. Falar da reforma, a gente comemorou agora os 500 anos da reforma. Então é imprescindível a presença da igreja protestante evangélica aqui no país. Por quê? Não porque somos melhores, mas porque a gente vai pregar simplesmente a Bíblia, vai pregar a obra de Jesus, vai pregar o Evangelho e vai apresentar o Evangelho como ele é. E além disso, a questão espiritual é muito importante, Glauber. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, mesmo aqueles que são mais tradicionais ou os mais pentecostais, é importante a gente saber da realidade espiritual que a gente encontra no campo. Então, toda a história, como o país ele é muito preso à história, isso são portas
de legalidade para o inimigo agir. A verdade é essa. Então, quando você chega no campo, existe uma batalha espiritual muito grande, que está ligada à história, está ligada à legalidade que as pessoas deram para que o inimigo agisse. Quando eu vim para cá, eu tive uma experiência muito forte com Deus em relação a isso, e tive até depois que cheguei aqui alguns confrontos diretos com pessoas, porque a Bíblia vai dizer em Gênesis do sangue de Abel que clama da terra, né? E a gente sente isso aqui, do sangue de muitos que morreram em nome da fé, em nome do Senhor Jesus, que foram sacrificados. Você conhece melhor do que eu isso, Glauber? Você estava na Itália? Então, quantos foram mortos, né, lá, jogados nas arenas, por defender a fé, por defender a palavra de Deus, e isso por toda a Europa. Então, existe um peso espiritual disso tudo aí, e que a gente precisa orar e confrontar pregando a verdade. Então, pregando Jesus, pregando a salvação só em Jesus, e a libertação, é assim a gente proclamando o reino de Deus, que venha o reino de Deus sobre as nossas vidas. Amém. Vamos lá, aí você faz uma pergunta, mas eu estou cheio de coisa para falar aqui, aí eu... Mas acho que o pessoal está entendendo, vamos lá. Não tem problema. Bom, eu gostaria então que as pessoas conhecessem mais o trabalho de vocês, o trabalho missionário de você e da tua família, e você, tua esposa e teu filho, né? E eu sei que vocês estão aí na Jocum, mais para o sul da França, e vocês rodam bastante, né? Eu que acompanho aí, principalmente pelo WhatsApp, aí as mensagens o que vocês postam aí toda semana, as viagens que vocês fazem e tal. Então, eu tenho aqui algumas fotos que você mandou no decorrer desse mês e alguns vídeos, eu vou colocar aqui, e aí você vai contando tudo que você quiser e um pouco aí dessas atividades que vocês fizeram nesse mês, tá bom? Legal, vamos lá. Muito bem. Isso aí a gente está chegando no norte da França, com parte da nossa equipe na região da Bretanha, o noroeste da França, né? Então a gente tem aí essa van, e a gente está chegando aí tomando a Coca-Cola, meu filho, de casaco azul, João Pedro, a minha esposa do meu lado, e a gente foi fazer uma pausa aí. Do sul da França, onde a gente está, até a gente chegar nesse lugar, foram 10 horas de viagem, para a gente poder... O pessoal aqui tem alguns contatos nessa região, é uma região também muito carente. Então a gente foi para lá encorajar cristãos que estão lá. É interessante também, eu não falei da região aqui, Glauber, é que existem muitos cristãos na França que não têm igreja, que não frequentam a igreja, que não congregam. Então a gente, nessa viagem aí, a gente foi fazer muito encorajamento. Vamos lá, se tiver mais a gente vai falando. Isso aí é numa região é a cidade de Concarneau. Eu preguei nessa igreja. Essa aí é uma igreja. É o que a gente falou anteriormente, né? A gente está acostumado com as nossas igrejas no Brasil, igrejas grandes. Essa é a realidade da França. Essa é uma igreja na França. E é interessante. Lá na frente, está sentado lá à esquerda, é o pastor da igreja que está plantando essa igreja, uma igreja nova. Ele vem da África, vem do Togo. Aí está a distância que a gente percorreu para encorajar esses cristãos. Esse trabalho já é também na Bretanha, mas na cidade de Reims. É uma cidade já grande, e esse trabalho é dentro de uma universidade. A gente encontrou com essa aí, uma obreira, né, que está no meio entre mim e a minha esposa aí. A gente encontrou com ela. Ela é de origem de Guatemala. E ela está fazendo um trabalho dentro da universidade. E aí é uma sala onde a gente pôde reunir alguns jovens universitários para fazer um tempo de louvor e adoração e pregar também a palavra para não crentes e também alguns crentes que estão lá, desses jovens, para encorajá-los. Meu filho aí tocando carrom, sentado no carrom, está na missão já também.
É isso aí, ele falando aí nessa rádio. Essa rádio realmente é assim, um milagre. E esse pastor africano, ele conseguiu a concessão para uma rádio cristã. Isso eu desconheço. Então, quem está no Brasil, por exemplo, a gente lá no Brasil escuta muito a rádio a Feliz FM, que é do João Rei Palharim, que toca muita música, eu sei que muita gente conhece. O Palharim, ele prega muito que ele abriu a primeira igreja, a primeira rádio protestante ou cristã em Portugal. Na França eu não tinha conhecimento de rádios atualmente, e esse pastor conseguiu essa concessão, e eu deixei uma mensagem lá em francês, e meu filho, ele pôde orar a oração do Pai Nosso em português, para as pessoas entenderem que tem missionários brasileiros que estão vindo para a França proclamar o Evangelho. Amém. Essa aí já é na Espanha. Então a gente roda, né? A gente está na Joconta como equipe, a gente aproveita para, com os nossos talentos, abençoar onde a gente está. Esse é um outro grupo que é no norte da Espanha, fronteira com a França. Então eu tive a oportunidade de pregar nessa igreja também. Preguei um dia em francês com a tradução para o espanhol e outro dia em espanhol com a tradução para o francês. Isso aí é interessante, que isso aí é em Andorra. Vamos ouvir aqui. Ontem à noite pregamos numa cidade no norte da Espanha e hoje estamos aqui para fazer uma evangelização na rua, mas estamos conhecendo a cidade. Ao fundo lá a gente tem uns montes de neve, bastante frio na cidade. É um paraíso fiscal, mas a menos de 1% de evangélicos também. E aqui nós vamos fazer o nosso trabalho aí hoje e amanhã, pregar o evangelho também para esse povo e ajudando alguns cristãos que estão aqui. Isso aí, Andorra, para quem não sabe, é um pequeno país encravado nas montanhas entre França e Espanha. É um país com 70 mil habitantes. Segura aí, Glauber, só para explicar isso aí. Então, Andorra também tem poucas igrejas, e como eu falei lá no vídeo, é um paraíso fiscal, onde pessoas fazem investimento, fazem muitas compras, mas a gente encontrou também com cristãos que não têm igreja. Então a gente foi, além de evangelizar, encorajar esses cristãos e fomos fazer o que no Brasil a gente chama assim, não sei se é o nome apropriado, mas que chama de ato profético. Num dos pontos mais altos do país, a gente foi orar lá, abençoando o país e proclamando a palavra nesse país. Vamos lá. Isso aí já é no sul da França. Dentro do metrô. Então aí é vocês evangelizando dentro do metrô e você tocando saxofone. Exatamente, tocando saxofone dentro do metrô. É uma oportunidade excelente, a música. O francês ele é muito ligado à arte e à cultura. Então, se a gente chega no metrô, como a gente faz no Brasil, não funciona. Você chega entregando panfleto, pregando logo de cara, não funciona aqui. As pessoas vão simplesmente virar as costas. A gente, quando foi fazer trabalho de rua entregando Bíblia, as pessoas literalmente rejeitam. No Brasil, a pessoa às vezes pega, nem que por educação, né? A gente tem aquela cultura, se a pessoa recebe, você está dando alguma coisa. Na França, as pessoas dizem, não quero nada com isso. Então, a música, a arte, você toca, e o saxofone, as pessoas gostam, todo mundo para lá, pede para você tocar, e aí, como tá essa foto passando parada aí, essa imagem congelada, né? Depois que a gente toca, as pessoas se abrem e a gente pode então conversar. E aí é um jovem, eu estou falando para ele de Jesus aí, me apresento como brasileiro, e aí a gente prega o evangelho. Então, são as estratégias. Que legal. Isso aí é um metrô em Marseille. Marseille é uma cidade considerada uma cidade violenta.
para a realidade europeia, né? Uma cidade grande, uma cidade violenta, mas a gente foi lá também e pregou o evangelho, e fizemos evangelismo, e é isso aí. Amém. Que legal. Então eu vejo que vocês andam girando bastante aí pela França com a Jocum, com outros missionários aí, um grupo bom, e fazendo várias atividades, visitando algumas igrejas, visitando cristãos, encontrando cristãos que não têm igrejas, não existe uma igreja lá na cidade deles, isso é uma grande realidade pela Europa, e evangelizando aí o pessoal na rua, no metrô e tudo mais, né? É isso aí, a gente anda muito e voltando àquela questão que você colocou em relação à adaptação, isso é muito importante. Então a gente veio para uma base onde nos foi apresentado a possibilidade de permanecer durante o tempo do nosso projeto aqui, permanecer na França e fazer essa turnê pela França. Então isso nos permite conhecer muito a cultura do país, nos permite conversar com pessoas de diferentes lugares e é isso aí. É muito rico, então, o nosso trabalho aqui. A gente conhece quase toda a França já, né? Assim, mesmo que poucos dias, a gente conhece o sul e o norte, conhece as diferenças culturais, os sotaques e tudo mais. Então, a gente trabalha em várias esferas, usando os talentos e as estratégias que Deus nos dá para conseguir chegar ao coração das pessoas. Amém, meu irmão. É o seguinte, eu entendo muito bem, desde 2010 que eu estou na Europa e conheço vários missionários e entendo bem que, infelizmente, a igreja em si vê um pouco com maus olhos aqueles que estão na Europa, né? Não ajudam financeiramente muito, não acreditam muito que é necessário fazer missões na Europa, e por causa disso, o que acontece? Muitos missionários na Europa, eles estão aí precisando estão sozinhos no campo, sem a ajuda de igrejas e tudo mais. Mas eu conheço, assim, igrejas sérias, igrejas missionárias que entendem a necessidade da Europa e de evangelizar na Europa, como a gente deu para entender bem nesse vídeo sobre essa importância de evangelizar na Europa. E eu entendo que existem cristãos e igrejas que gostariam de abençoar e ajudar missionários que estão na Europa. Então, eu queria saber se alguém, por acaso, gostaria de entrar em contato contigo, meu irmão, com você e abençoar você, tua família, como que eles poderiam fazer isso? Bom, a gente tem uma conta do Banco do Brasil e a gente pode colocar no final aí, ou quem vai acessar, colocar na descrição. Na descrição do vídeo, faltou a palavra, a nossa conta bancária para aqueles que quiserem nos abençoar. Realmente isso é uma dificuldade, é um outro fator que muitas vezes impede missionários de permanecerem no campo europeu. A diferença da moeda, né? Como eu falei já anteriormente, o euro hoje está 4,29. Então, se alguém nos oferta R$1.000, a gente vai ter aqui 229 euros, mais ou menos isso, né? Então, isso aí o salário mínimo na França é um pouco menos de 1.200 euros. Então, a gente fica muito aquém. É uma diferença muito brusca. Então, a gente precisa de uma entrada. Então, a gente vai deixar na descrição do vídeo aí a nossa conta, e aqueles que quiserem investir, vão semear numa boa terra e nós vamos prosseguir. A finança é um fator que faz muitos missionários ou não virem para o campo europeu ou retornarem. Então, eu conheço particularmente um missionário excelente, assim, fez um trabalho excelente, mas ele voltou para o Brasil porque ele, com esposa e filhos, ele tem 2 filhos, no caso, voltou porque não tinha condições de viver no país. E aí acaba que o país, tudo que a gente falou, Glauber, hoje, da necessidade que o país tem de missionários, do evangelho, acaba que os missionários não podem porque não são sustentados. Então a gente tem o apoio da nossa igreja, como eu falei no começo, temos apoio de alguns irmãos, de algumas outras igrejas, mas realmente precisamos
mais isso, né? Precisamos de mais para viver, porque assim, às vezes o missionário acaba ficando muito preocupado com a questão de finança, preocupado em que vai fazer, gasta muito tempo pensando na questão financeira, ao invés de estar de fato fazendo a obra, né? Amém. Ok. E para concluir, eu gostaria de perguntar para você como é que nós podemos orar especificamente pela França? Bom, vamos lá. Eu vou citar aqui que eu escrevi na minha última carta de notícias, né? A carta de Boas Novas para o Campo. No comentário sobre o livro de Abacuque, Timóteo Carriquet, de 2014, ele diz que uma das prioridades diabólicas é desvirtuar o conhecimento. O desafio de anunciar o evangelho e vivê-lo publicamente é justamente chegar ao coração e à mente humana de tal modo que haja o verdadeiro entendimento. Então, diante disso, a gente estuda muito cultura. Não sei se eu falei um pouco, talvez um termo muito teórico, mas vamos lá. A gente precisa orar pela mentalidade francesa, trocando em miúdos, né? Não adianta eu falar muita coisa aí complicada. A gente precisa orar pela mentalidade francesa, para que a mentalidade mude. A mentalidade dos não cristãos e também a mentalidade dos cristãos. Porque, infelizmente, muitos cristãos acabam vivendo debaixo da cultura. É como se a cultura francesa ela fosse mais forte que o próprio evangelho dentro da cabeça dos próprios cristãos. É um pouco paradoxal a gente entender isso, mas é muito forte a cultura. Então a gente precisa orar pela mentalidade, para quebrar essas cadeias na mente das pessoas, quebrar essa força maligna da cultura, que impede o evangelho de entrar. A gente precisa orar por isso, para que os corações estejam abertos e a mente aberta para ouvir. Amém. E quais Esse são... é o nosso pedido de oração. E quais são... E sobre vocês agora, para você e sua família, eu gostaria de saber, não só eu, que acredito que muitos outros aí que estão assistindo nosso vídeo também, quais são as suas ambições, seus desejos futuros e como que nós podemos orar por vocês? Bom, a gente agora no mês de março, então a gente está saindo da base da Jucum. A gente completou o período do nosso projeto aqui e estamos começando um trabalho de plantação de igrejas na região da Provença, aqui no sul da França, né? Então, nós precisamos de oração por isso, porque então, dentro dessa realidade francesa, você plantar igrejas é um enorme desafio, mas é o que Deus colocou no nosso coração. Nós acreditamos na importância da igreja, do lugar para congregar, dos pequenos grupos também. Então, esse é o nosso projeto. Nós vamos plantar igrejas, mas não só um prédio, né, um bâtiment, como se diz aqui em francês, mas um lugar de reunião para estarmos juntos, mas pequenos grupos espalhados pela região também, onde possamos desenvolver os nossos ministérios e os nossos cristãos desenvolver também os seus ministérios. Esse é o nosso desafio, a plantação de igreja. Então, peço orações por isso, que o Senhor nos capacite na plantação de igreja, nos colocando em lugares estratégicos, trazendo aqueles que Ele deseja alcançar, que o Senhor deseja alcançar, e que nós tenhamos o suporte financeiro para isso, né? Infelizmente, a gente precisa falar disso, mas é o reino de Deus também. Na verdade, infelizmente não, porque é uma bênção as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, também poderem investir no reino de Deus, né? Quem sabe alguém fala, puxa, como é que eu posso investir em missões na Europa? Está aí uma família missionária fazendo a obra de Deus. Então, a gente precisa de orações para o suporte financeiro e de suporte financeiro para a gente fazer isso também. Como pregarão, como irão, se não forem enviados? A gente falou da primeira parte do versículo, agora completando, né? Como pregarão, então como irão, se não forem enviados? Então, precisamos dessas orações, das contribuições financeiras, e acreditamos que Deus já tem provido tudo para nós. Amém. Oração pelo país, mentalidade. Oração pelos missionários, o sustento. Amém, irmão. Fico muito feliz em conhecer melhor o trabalho de vocês e sua família aí. E realmente vocês têm feito um trabalho maravilhoso. Estou gostando muito de acompanhar vocês. Espero que outros brasileiros possam acompanhar mais o ministério de vocês.
vocês têm uma página no Facebook chamada Missão ABA, 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 né? Exatamente. Missão ABA, quem quiser pode nos contactar por lá. Nós temos um site, mas não está no ar, de acordo com a correria, a gente não está conseguindo. Mas pelo Facebook é Missão ABA, Missão ABA. Está lá a nossa foto da família, pode nos procurar, nos seguir lá no Facebook. E se quem quiser estar em contato direto com a gente, de repente, pode nos mandar uma mensagem através do Facebook ou através da descrição aqui do link, nos comentários, que a gente passa aí no privado aí o nosso WhatsApp e outras formas da gente estar em contato. Quem precisar de algum suporte, a gente está aqui para servir também. Amém. Muito obrigado, então, por essa conversa. Aprendi bastante aqui. E vamos orar, sim. Vamos orar por você e sua família. E realmente, eu aprendi que a igreja caminha de joelhos, né? Se a gente quer caminhar, a gente precisa estar de joelhos em oração para a gente caminhar. Então, precisamos realmente orar pelos missionários. Falando de missionários, também convém falar, é importante falar sobre a questão financeira, né? Porque eu tenho certeza que se não tiver contribuição, vocês não vão plantar nenhuma igreja a partir do mês que vem aí na França, né? É uma realidade clara. Então, eu espero que outras pessoas Deus possa tocar outras pessoas aí para abençoar vocês de forma que vocês possam continuar o ministério de vocês. Amém. Confiamos no Senhor, confiamos que o Senhor também está levantando aí missionários e contribuidores, né? As pessoas que vão investir em missões aí para nos ajudar e para continuarmos o trabalho aqui nesse país tão difícil. Fico feliz, Glauber, agradeço a oportunidade de estar falando também com você e a todos que estão nos assistindo aí, que vamos assistir, de apresentar a França, né? E de desmistificar um pouco a história desse país. Porque quando falo em França, todo mundo pensa no glamour, a moda, Paris, cidade luz, mas existe uma outra realidade, existe uma outra necessidade nesse país que Deus não esqueceu e nós não podemos esquecer também. Amém. É isso aí. Então esse foi mais um vídeo, mais uma entrevista para o canal Missões na Europa, um canal onde você pode acompanhar sempre cada vez mais sobre como é que está o cristianismo e o campo missionário nesse continente. Como nós vemos, a Europa é um país é um continente não alcançado, porque tem quase aí 2% de evangélicos e precisamos realmente fazer a obra missionária nesse continente. E espero que você possa, então, você que está nos assistindo, acompanhar mais e ouvir, entender mais sobre a realidade do cristianismo na Europa. Forte abraço e até a próxima semana.